daquela questão de tratamento de água, qual é que vai remover a maior... Aqui, gente, A história é D? E aí? Eu acho que é D. Quais são as soluções? Fui B. B de bola? Sim. Do D de dado? É porque eu tô com uma dúvida. Que podem apresentar, no caso, vão apresentar depois, ou já podem ter o corpo de fundo? Mas só uma pode apresentar corpo de fundo. Que é a B. Pois é, depois Então não é é? D. Eu fui na D também. Em qual? Na D. D. Quando tem corpo de Foi fundo, B. é Eu vou ver também. E quando pode apresentar, é saturada. Sabe que é super saturada? Qual é? Mas no momento... Quando não tem, É. quem pode se tornar. Falou que a imagem parece saturada. Uma quando tem o corpo é super saturada, Todo um né? discurso, sabe? Que a pessoa fala que é super Quando tem saturada. o corpo já. Tem o corpo. Quando tem o corpo, é saturada? É saturada. Não, super saturada não forma corpo de fundo, gente. Super saturada é uma coisa, saturada é outra, e saturada com corpo de fundo é outra. Sim. O único cenário que existe corpo de fundo são as soluções saturadas com corpo de fundo. Tem isso. Super saturada já é depois. Não, é aquele momento de transição. Porque se ela tá super saturada e tu chacoalha, ela já vira Ela vira saturada com saturada corpo de com fundo. Isso! Tá. Isso, por isso que é bom fazer a questão, para esclarecer. Gente, o único cenário que pode apresentar corpo de fundo é uma solução saturada com corpo de fundo. Única e exclusivamente, tá? Letra B. Essa aqui. Essa é para desenhar, fazer esqueminha. Vocês estão cheios de simulados, é isso? Não, mas não aparece. Só vai ter o da católica de católica. Esse semestre. Por que vocês não quiseram fazer? Isso nem se falou mais, né? Porque não, porque o da URGS, a gente vai em próximo seguida vai ser a viagem da Santa Maria. Quando que é a viagem de vocês? Sem recipiente. Então vocês vão sair de férias já pra viajar pra Santa Maria? Não, porque aí dá férias no outro. Era Tem mais uma semana depois, não? Calma aí que eu me perdi. Não. Ó, pensa que Ah, é verdade. hoje, no próximo fim de É 7 de julho. Santa Maria, isso, e no outro Dia férias. 15. Tem 2 semanas aí Que aí, já. aí o simulado católico na sexta de tarde, que antecede as férias. Foi chata a vida de vocês. Mas eu achei tão legal por parte da Ana levar vocês. Tão legal. Que fica tão aconchegante que vocês vão de carro, né? Tem que pegar o ônibus. E aí é um momento também pra vocês, sei lá, sair pra comer juntos, interagir, falar bobagem. Isso é muito legal. Falar bobagem e falar todo dia. Mas é um diferencial, né, gente? Vamos combinar. Tá, e aí, meus amados? E Pra mim é isso mesmo. Luiz, vamos sair do celular, E aí, Luiz? professora? Vavazinha, e aí, Vavazinha? Tá passando a redação a limpo, né? Tô. um dia. Hã? E Calma, jovens. Tem o Luiz, tem a Vavá, tem a Ani. Eu acho que é isso, né? Eu fiquei em dúvida na A. Tipo, super marcaria A. Supermarcaria. Há uma solução de cloreto de sódio. Foi adicionado. Eu sempre quando eu olho essa questão, dá vontade de botar uma crase ali, que é uma coisa de louco. Há uma solução. Mas não tem, né, gente? Porque são 2 artigos ali, não faz sentido. Há uma solução de cloreto de sódio, foi adicionado um cristal desse sal e verificou-se que não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado. Pode-se inferir que a solução original era Seria um dia isso, né? então vocês
solução aqui e aqui a mesma solução. O que aconteceu? Vocês adicionaram uma solução de... uma solução de cloreto de sódio foi adicionada num cristal desse sal. Então vocês botaram aqui cristalzinhos desse sal. E esse sal que foi adicionado, ele não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado. Pode-se inferir que essa solução aqui era aqui antes. Então é como se você saísse daqui para cá, na verdade. Vocês tinham um contexto aqui, aí adicionaram adicionaram o salzinho, aí com o passar do tempo, que pode até ser uma coisa em segundos, formou um precipitado, provocando ainda a formação de um precipitado. O que era antes, então? Sim, era supersaturado. Era supersaturado, letra E. Ah, muito bem. Ah, tem que pegar, peraí, vou pegar o paninho. Tem aqui, ó. Tem? Ah, é. Não vi. Mas então seria uma solução instável, não estava estável? Não é. É uma solução instável. É uma solução instável que a gente chama de supersaturado. Tá? Muito bem. Seguimos vai. Demorou. Não chegou. Ela falou e demorou, ela já tá achando. Mas assim, Já já deu também vista. colocaria as duas opções, supersaturado e instável, em alternativas diferentes. Não. Bom, agora indo para as curvas de solubilidade. Vamos lá. Então, ó, pegando como exemplo o KNO3, como é que é o nome desse sal, meus jovens? Tá no caminho. A fonética tá bonita. Nitrato de potássio, tá? Esse é o nitrato de potássio. Quando a gente olha para o gráfico, vamos começar analisando Y versus X. Eixo Y, quantidade que é possível solubilizar desse sal a cada 100 gramas de água em relação ao aumento de temperatura. O que o gráfico está mostrando? Está aumentando a solubilidade, diminuindo a solubilidade conforme aumenta a temperatura. Aumentando, né? Então isso nos proporciona uma curva ascendente, de ascensão. Ok? Muito bem. O que é endotérmico e exotérmico, pessoal? Absorve energia. O endo absorve ou libera? Absorve. Quem não lembra de onde que vem essas... Absorve calor. Quem não lembra de onde vem essas palavras, vem da termoquímica, que é um módulo que a gente vai estudar aí, tá? Nessa apostila. Então, gente, a palavra endotérmico tem a ver com a absorção de calor. Faz sentido? Olhando para o gráfico, conforme está aumentando a temperatura, está absorvendo calor e está proporcionando uma dissolução maior, não tá? Então, essa dissolução do sal na água está alinhada com o aumento de temperatura. Por isso que usa a palavra dissolução endotérmica. Cuida isso, porque isso pode vir daquelas 4 afirmativas na prova. Analisando o gráfico acima, pode-se observar que tem-se uma solução caracterizada como uma dissolução endotérmica, exotérmica. Tá? Então pode vir nessa linha de interpretação de gráfico, tá? Então ocorre uma absorção de energia pelo aumento de temperatura. Outra coisa que pode dar bug no cérebro de vocês, se eu coloco um ponto no gráfico, aqui ó, e peço para vocês classificarem a solução.
Como ela está acima dessa região aqui, ó, da onde a linha em vermelho com os pontos vermelhos são exatamente os pontos relacionados às condições onde tu tem uma solução saturada. Então, se está acima dessa região, eu vou classificar isso como uma região de soluções supersaturadas. Se está abaixo da linha, eu vou classificar isso como uma solução insaturada. Deu para pegar a visão? Que pode virar algo nessa linha aí cobrando vocês. Acho que já caiu no Enem uma questão assim. Já? Acho que já. Não me recordo. Sim, eu não lembro. Acho que já caiu um gráfico assim. Isso para mim é mais chato, mas isso é uma questão de gosto, né? Mais chato do que fazer cálculo de solução. Calcular mol por litro, grama por litro. Ah, não. Tu acha melhor isso aqui? Ah, eu acho. Eu pô. odeio cálculo de solução. É. É um trauma. Tá, olha lá, foquei tanto em sal e também a gente tem a solubilidade de bases em água, certo? Então, o que está acontecendo com o hidróxido de sódio, de potássio, com o aumento de temperatura? Ele está ficando mais solúvel ou menos solúvel? Menos solúvel. Então, a gente tem uma curva descendente. Conforme aumentou a temperatura, solubilizou menos. Olha aqui o coeficiente de solubilidade, 0,08 a 100 graus Celsius. E aqui, a 0 graus, a solubilidade do KOH2 é 0,18. Então, o hidróxido de cálcio é um que precisa liberar calor, por isso que é uma dissolução exotérmica, para conseguir se solubilizar na água. Precisa expulsar o calor do sistema para que seja possível solubilizar melhor essa substância química em água. Mas não está diminuindo a solubilidade. Pensa o gráfico ao contrário. Isso, mas olha aqui, ó, olha essa região, ó, a região de 0 graus, ele é mais solúvel do que a região de 100 graus. Pega sempre os extremos para te conseguir visualizar. Ou pensa ao contrário do outro. Ele é o contrário de um sal, essa. Não, pensa assim, porque tem sal que também diminui. Tá, mas o sal que tu mostrou, por exemplo. Do que aquele sim. Pensa ao contrário da curva ascendente. Se a curva ascendente aumenta com o aumento de temperatura, é que nem quando a gente estuda pigas. Eu sou do time que ao invés de tu decorar tudo, fixa o teu conhecimento numa coisa e a outra vai ser o contrário. Então, no gráfico de curva ascendente, tu aumenta a temperatura, solubiliza mais. Aumento de temperatura. No gráfico de curva descendente, no que tu aumenta a temperatura, solubiliza menos. Ponto. E aí a gente tem um último exemplo que eu comentei uma vez para vocês em aula, que eu disse assim, pessoal, eu vou falar sobre esse tipo de situação lá na aula de soluções, que são os sais hidratados. E aí o sal hidratado fica fácil de visualizar. Eu já sei qual foi o cenário que eu falei sobre isso. Porque tem um 10 na frente de uma água e tem um ponto aqui, estão vendo? Isso é um sal hidratado. E aí, na pergunta da prova, acho que do simulado... Foi simulado. Isso. Tinha que pegar ou não toda... Pegar tudo isso ou não para calcular a massa molar total. Tinha que pegar tudo. E não confundam, tá? Esse sal hidratado aqui, ele não tá líquido. Não significa isso. Ele não é tu vai abrir o pote desse sal e vai lá e vai estar no estado líquido. Não, É aquoso. ele vai aquoso. Não, ele vai estar sal, mas ele vai ser meio umidificado, assim, meio higroscópico. Tá? Eu sei que fica difícil visualizar porque não está no cotidiano de vocês isso, sabe? Tipo um sal úmido. Um sal úmido, mas bem úmido, assim, sabe? Sim. Esse ponto, ele Só sempre naquela- tipo de hidratação, assim.
Sempre. Esse ponto aí, porque tipo, as coisas estão integradas, esse ponto. Sabe que pra mim, nunca pensei do porquê de botar um ponto, é uma forma de representar que tá hidratado, botar um pontinho no meio. Ah, tá. É Específico de hidratação, hidrato. o sal hidratado. Ok. E aí, turma, o que eu queria dizer pra vocês? O que tá mostrando aqui no gráfico, né? Então, eu aumento a temperatura e aí a solubilidade faz o quê? Desse sal, ele tá aumentando conforme aumenta a temperatura, correto? Chegou num determinado ponto aqui e aí começou a acontecer o quê? O inverso. Começou o gráfico a descender. Então, ele ascendeu e depois descendeu. Mesmo que de forma sutil, mas descendeu. E aí aqui temos um ponto de inflexão. Por que acontece isso, né? Esse fenômeno nesse gráfico? Porque com o aumento de temperatura, o que vai acontecer? Vai se decompor. Então aumenta a temperatura, aqui está em 32,4. Ele vai se separar, o sulfato de sódio da água. E aí tu vai ter um coeficiente de solubilidade, um perfil de gráfico de coeficiente de solubilidade específico para o sal. Então muda. Então aí a gente tem essas curvas com inflexões, tá? Então olha o que a prof deixou. É específico para dissolução de compostos hidratados. Os pontos de inflexão determinam mudanças bruscas na inclinação da curva de solubilidade. Deu para pegar a visão? Agora os gases. Os gases, galera, faz sentido eles serem solúveis em água? Sim ou não? A Vavá disse que não e fez uma cara feia. Bah, eu falaria que é solúvel, na real. Por quê? Por que tu acha que é solúvel? É. Ai, sei lá, acho que Pensa, como é que foi pegar e misturar o gás na água? É tipo uma água com gás. É, Tu vem vê? com água com gás. O teu é insolúvel. É, não tá dissolvido por causa do bolinho ali. Exato. Hum. É isso que eu pensei. Não, mas vamos lá, vamos deixar complexo. Quando está fechado, as bolinhas são separadas Não. ou estão dispersas na água? Ai. Não sei. Agora não sei que eu não tomo água com gás, eu odeio. Eu também não gosto de água com gás. Digam quem gosta. A Coca-Cola, vocês estão vendo? É frio, porque não vê nada. Não vê nada, né? Parece aparentemente uma coisa homogênea, né? Uhum. Mas a Vavá tá certa. É por causa da pressão. Então, assim, ó, em geral, os gases são pouco solúveis em líquidos, tá? Porque gás não é uma coisa inquieta, a gente não tem moléculas no estado gasoso e elas ficam paradinhas, quietinhas, sem se movimentar. Não, elas são as mais maluquinhas ali no sistema, né? Então vai ser difícil para o líquido manter os gases ali dentro. Por isso que é pouco solúvel, tá? E aí eu trouxe uma informação do livro que eu não sabia, tá? Do livro da escola, que diz assim, ó, 1 litro de água dissolve apenas 19 ml de ar em condições ambientes. É quase nada, né? 19 ml em 1000 ml é quase nada do que dissolve de ar em 1 litro d'água. Para ver como é desafiador fazer essa união, esse casamento entre líquido e gás. Mas tá, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar que tem efeito de temperatura e efeito de pressão e que isso vai proporcionar... Ah, não dá para dar zoom. Como é que eu dou zoom? Tenta Não dá pensar não. ao contrário, assim, com os dedos no. Não dá. Não. Clica mais aqui. É esse aqui? Aí, Ah, aqui, ó. Uhum. Cadê? Mas, Aonde meus tomates? Aqui. Ali. É sobre isso aqui que eu quero falar. Olha lá. No que foi aumentada a temperatura, o que aconteceu com a solubilidade dos gases O2 e N2? diminuiu. Diminuiu ou não diminuiu? Conforme aumentou a temperatura? Faz sentido? Claro que faz, porque cai dentro daquela narrativa que eu estava falando. Tu aumenta a temperatura, tu excita a molécula fica mais maluca ainda. Tu acha que essa molécula vai querer ficar presa no líquido, na lagoa?
num lago, num rio, no mar, se tu aumenta a temperatura, não, a molécula do estado gasoso vai querer escapar. Vai escapar para a região atmosférica, para o ar atmosférico, porque ela está excitada, ela está inquieta, ela não vai querer ficar paradinha dentro de um líquido, ou se movimentando um pouco dentro de um líquido. Então, o efeito da temperatura funciona de qual forma? Quando eu aumento a temperatura, eu diminuo a solubilidade em água. Percebam que aqui é em relação a 100 gramas de água, certo? E aí é esse fenômeno que está vinculado à morte de peixes. Não exclusivamente, né? Mas se eu tenho um contexto de verão muito quente, aquece ali aquele lago, aquela região onde tem peixe, isso para o peixe pode ser ruim. Por quê? Porque aí o sol tem menos oxigênio dissolvido e aí para os animais que respiram. Aconteceu isso numa barragem que a gente tem lá, que ela era muito rasa e começou a dar seca e calor. Pois e é. começou os peixes vinham assim, tudo pra cima d'água, assim, com a boca, pra respirar, morreu um monte de peixe. Porque tu dissolve menos oxigênio na água, isso para o animal é ruim, né? Não é um fator que a gente analisa de forma isolada, tá? Mas pensando em linhas gerais, o aumento de temperatura é ruim, num contexto de muito calor, calorão que nem fez esses últimos verões, né? Então aqui eu deixei para vocês, tá, as espécies de peixe, confesso que eu não conheço, talvez o Luiz saiba melhor que Só eu. aquela perca, né? Tá? E aqui a temperatura máxima da água suportada pela espécie, viu como ali ó, a truta, 15 graus, gente. No verão fez muito mais que isso. É que a truta não tem aqui, né? Ah, não sei, mas assim, Aqui- pensando numa maneira geral, né? Uhum. E A que cara. água será que é? Hã? Aqui, a temperatura será que a água chega no verão assim bem quente? Aí depende do volume também. Aham. Aí depende, por exemplo, uma coisa que leva à morte, usina nuclear. Como é que, a gente não estudou ainda, né? Mas o funcionamento da usina nuclear em linhas gerais. Você vai tirar a água do mar, botar para dentro da usina, a água vai passar em contato com a superfície do reator, aí essa água do estado líquido passa para vapor, esse vapor movimenta a turbina na usina, a turbina movimentada gera energia, e a energia é usada. Esse calor, esse vapor volta para o mar. Água super quente. Não, assim, ó, eu acho que ainda dentro da usina passa Resfriamento. pelo resfriamento, tá? Tá. Mas isso Mas num volta ciclo, a temperatura alterada. exatamente, num ciclo de 24 horas de funcionamento, vai voltar aqueles animais próximos da usina morrem, porque que depende de oxigênio vão morrer. Uhum. Por quê? Porque vão depender de oxigênio. E aí não só animais, né? Plantas que vão precisar, dentro do seu ciclo, fazer. Viu quão complexo é? Tem muito contexto que pode ficar aí. Claro! Tem uma questão que me veio à cabeça, bem antiga do Enem, vou ver se eu acho. E talvez tenha alguma alternativa que coloque que os peixes morrem porque, sei lá, tem algum subproduto nuclear, que não é essa, só sobre a temperatura. Vavazinha, me dá um help. Como é que eu ponho aqui? É aqui, né? Aí. Tá. Deu pra pegar a visão? E aqui, ó, efeito da pressão, que entra na ideia da coca. Da coca, da água com gás. Como que eu faço? Como é que a Coca-Cola consegue fazer o gás ficar dentro da garrafinha, que é outra coisa, né? Tomar uma Coca-Cola de uma garrafinha do que tomar num plásticozinho, né? Uma garrafinha plástica. Então a gente faz isso e é real isso, tá? Não é... Gosto? Sim. Ah, tá. O sabor fica diferente, não é maluquice, nossa. Sempre tem Que tem a interação do plástico diferente da interação com o vidro, tá? Mas em linhas gerais, como que eu consigo fazer de forma satisfatória ficar, né,
Aqui só tem um texto, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, nada que vocês vendo em casa não se achem. Mas vamos focar só na imagem, tá? Pra gente fechar. As bolinhas em vermelho seriam as moléculas do estado gasoso, certo? O que está acontecendo de A para C? Aumentando a pressão. Eu estou colocando pressão, ali tem um êmbolo, né? Isso aqui funciona como um êmbolo, daqui para cá. Aqui a seta apontando que está fazendo pressão. E o que eu consigo observar com esse aumento de pressão em relação às bolinhas em vermelho? Está ficando mais bolinha em vermelho dentro do líquido, que é o que está em azul, ou menos bolinha? Está ficando mais bolinha vermelha, que são as moléculas do estado gasoso, estão sendo jogadas, empurradas para dentro do líquido, de forma forçosa. Forçosa existe? Forçada. Forçada, desculpa. Às vezes eu invento. Pleonasmo, né? Quando a gente inventa uma coisa que não existe. Tá? Então, sim, a pressão ela vai ter efeito sobre a solubilidade dos gases, sim. E aí fiquem com a ideia da coquinha, tá? E aqui tá como lei de Henry, em temperatura constante, obviamente, tá? Fixa, variável temperatura, a solubilidade do gás é diretamente proporcional à pressão. Tá, meus queridos? Deixa eu ver que horas são. Ah, não, tem mais uns minutos. Querem parar por hoje e seguirmos na próxima? Podemos seguir? Tá, Aliás, eu vou ter que sair um pouquinho. Ah, tá, porque eu achei que já estava no horário. Não, eu vou ter que sair. Tá, beleza. Aqui, ó, é basicamente exercícios aqui, tá? Depois tu olha, tá ali? Uhum. Variação da solubilidade em função da temperatura. Olha lá. São tudo exemplo de sais. O que eu consigo observar? Vamos comentando aí. Um sobe, outro desce e um pouco se movimenta, né? E a gente estava pouco focando bastante no NaCl, não estávamos? Uhum. E olha como é pequena a variação dele em relação ao aumento de temperatura. Olha, ele tá subindo? Sutilmente, ó, se tu acompanhar a linha, tá indo em direção aos 40, né? Tá, mas... E esse aqui? Como é que é o nome dele? Sulfato de césio. Ai, todo mundo fala isso, eu adoro essa pergunta. Não é o Césio, gente, o Césio é CS. Ah, C maiúsculo S. É o sério. Ah! É o sério. Não, até eu falei, a primeira vez que eu olhei, primeira vez que eu dei aula esse ano com esse gráfico, esse aí é o sulfato de césio. Larguei assim, ó, o vento. E aí depois eu tenho, esse gráfico vai aparecendo várias vezes, tá? E eu, não, gente, mas césio. Aí, enquanto eu falando e eu pensando, tipo, falo uma coisa e já tô lá adiante, né? Eu, gente, mas o césio não conhecia. Aí eu parei a aula e pedi pro aluno, é sério o nome dele, CE, C maiúsculo E minúsculo é sério. Bem bizarro, né? E existe e tá na tabela periódica. Tá. Então, ó, observe que a solubilidade de alguns sais, como aqueles três que estão em destaque, aumenta com a temperatura, enquanto que outros têm pouca variação em relação ao aumento de temperatura, e o sulfato de sério diminui à medida que aumenta a temperatura. Tá? E como é que funciona aquele Na, O nitrato de sódio. Isso. Super solúvel em água. É o mais solúvel de todos. Tá? Por que ele já começa tão acima? Deve ser em função das características dele mesmo. Dele ser extremamente, ter muita afinidade pela água. Tá. Ali deve ter relação, porque o nitrato tem no KNO3 e no nitrato de sódio, né? No NaNO3 e no KNO3, certo? A diferença ali é qual? O Na e o K, não é? E ali, provavelmente, em função do tamanho, que é o Na e o K, deve influenciar na solubilidade, porque é a única diferença que tem de um para outro, não é? Sim. Os dois são da família 1A, o Na e o K, só que eles vão ter raio diferente. Então deve ser alguma coisa nessa linha. Tchau. Beijo. Beijo. Tá? É alguma coisa ali, porque em relação ao nitrato que não vai ser, né? Porque é igual. Tá? Então aqui, ó. Qual é a substância mais solúvel? A 30 graus. É só subir
Aqui, ó. A mais solúvel vai ser o nitrato de sódio, certo? Muito bem. Ih, travou. Qual é a quantidade mínima de água necessária para dissolver completamente 60 gramas de cloreto de amônio a 20 graus Celsius? O que a gente tem que fazer? Ó, tá aqui o cloreto de amônio, certo? A temperatura de 20 graus. Olha só, a 20 graus Celsius, o cloreto de amônio se solubiliza quase 30, né? A 20 graus a gente tem quase a relação 30 gramas de cloreto de amônio para 100 gramas de água. Então, para solubilizar 60 gramas de cloreto de amônio, vai ser necessário quanto? Regra 23, né? Vai ser necessário 200 gramas de água para deixar uma solução ali saturada, respeitando o coeficiente de solubilidade. Pegou a visão? Pegou? Tá. Muito bem. E aqui o último para a gente fechar. Como podemos classificar a solução de nitrato de sódio que tem 60 gramas desse sal dissolvidos em 100 gramas de água a 30 graus? Então, olha lá. Vamos no nitrato de sódio a 30 graus. 30 graus nitrato de sódio. Olha lá. 30 graus, certo? Aqui, ó. O que a gente consegue observar? A 30 graus é possível dissolver 95 gramas, é um monte, de nitrato de sódio em 100 gramas de água para que a solução fique saturada. Como estamos dissolvendo apenas 60 gramas, podemos classificar ela como insaturada. Tu não colocou a quantidade limite ali do coeficiente de solubilidade, tu botou abaixo do limite, então ela vai ser classificada como insaturada. É assim que pode vir para vocês, pessoal. Esse olhar de misturar cálculo com teoria. Acharam difícil? Então vou mandar umas questões para vocês entrar no clima esse final de semana. E aí acima ali da reta é... Isso. Isso. poucos. Aí seria. Bavazinha, me ajuda Eu aqui acho que a então. melhor coisa, porque eu Põe pra deixa cá. decorar, aqui nesse lugar do gráfico eu observar os dados mesmo. Pode né? fechar, esse material já está lá para Vai vocês. quebrar Tá. embaixo é tanto, acima é tanto.